Quando o Senhor Jesus reuniu os 12 apóstolos e mandou pregar o Evangelho, Jesus ele disse assim, em qualquer cidade que vocês chegar, que vocês pregar a palavra e as pessoas não receber a palavra, não obrigue. Não, preste atenção no que Jesus disse, não obrigue. Está em Mateus capítulo 10. Não obrigue. Simplesmente bata a poeira do pé. E Jesus disse que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra, para o país de Sodoma e Gomorra, que era onde tinha o homossexualismo, que Deus destruiu com fogo e enxofre. No dia do julgamento terá menos rigor para aquelas pessoas de Sodoma e Gomorra do que para essas pessoas que hoje é anunciado o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus ele ia pregando o Evangelho e mais de 70 discípulos já seguiam Jesus. Com o passar do tempo, muitos dos discípulos diziam: nós não vamos mais seguir Jesus porque os ensinamentos dele é muito difícil de obedecer. E muitos desistiram na caminhada. E Jesus olhou para os 12 apóstolos e disse: se vocês quiserem ir embora, pode ir. E os discípulos disseram: Senhor, para onde nós iremos? Nós ficaremos com o Senhor, porque tu tens palavras de vida eterna. Então os discípulos optaram a ficar com Jesus. Mas voltando à expressão de Jesus, Jesus não obriga ninguém a seguir ele. Ele não insiste. Não tem aquela insistência besta quando termina um culto que o povo fica convidando os outros para aceitar Jesus e fica: vambora fulano, aceitar hoje. Não, hoje não, vambora fulano. Jesus não mandou insistir, Jesus mandou só pregar o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho, só isso. Quem convence é o Espírito Santo. A pergunta é: por que Jesus não obrigou ninguém a seguir ele? Porque Jesus sabe quem já vai ser escolhido. No livro de Atos 13 e 48, Atos 13, versículo 48, diz que Deus ele já sabe quem vai crer e quem não vai crer na palavra de Deus. Jesus, quando estava aqui nessa terra, no Evangelho de João, está escrito que Jesus disse que muitos não vão seguir ele porque não são das ovelhas dele. O que nós queremos neste vídeo falar, irmãos, é que se a pessoa não tem temor a Deus, muito pior você. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. O temor a Deus é o princípio de tudo. O que sustenta um casal em pé é o temor a Deus. O que faz um homem não trair a esposa não trair o marido, é o temor a Deus. Se não tiver, não adianta. A pessoa não consegue vencer o poder do pecado. Por quê? Porque a natureza adâmica, a qual nós nascemos com ela, nós só conseguimos vencer ela e dominar ela com o Espírito Santo. É por isso que nós, como cristãos, precisamos tirar tempo para lermos a Bíblia, orarmos, ouvirmos louvores, meditarmos na palavra de Deus, para ocuparmos a nossa mente com as coisas de Deus. Porque o próprio Jesus disse que a carne, ela é fraca. A carne, ela tem mais tendência a ceder ao pecado. Mas o Espírito Santo, ele dá força ao cristão para vencer o poder da carne. Então existem pessoas que não mudam, porque não são das ovelhas de Deus. Tem pessoas que aceitam Jesus, mas não conseguem mudar, porque não são das ovelhas de Deus. Então há uma necessidade de nós buscarmos a palavra de Deus, lermos a palavra de Deus, para termos força de vencermos o poder da carne. Então Jesus ele disse: em qualquer cidade ou casa que vocês chegar para pregar a palavra de Deus e o povo não escutar, não se preocupe,
só batam a poeira do pé e vão embora. E diz que no dia do julgamento terá menos rigor, menos cobrança para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Tiago, quando ele escrevia, ele disse: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele foge de você. A Bíblia nos ensina a se sujeitar a Deus, buscarmos a Deus, orarmos a Deus, lermos a palavra de Deus, se sujeitarmos a Deus para termos poder de resistir o diabo. O apóstolo Paulo disse que a nossa luta é contra demônios, contra seres espirituais, contra espíritos de demônios, invisível aos nossos olhos. Só é possível vencer as forças do mal com o poder do Espírito Santo. Você vê que Judas Iscariote andou com Jesus, mas ele não conseguiu vencer o poder da carne. No livro de Gênesis, você pode perceber uma coisa, que quando a pessoa tem tendência de errar, ele pode estar andando pertinho de Deus, mas se a pessoa não tiver temor a Deus, a pessoa não consegue obedecer a Deus. Você vê, Adão e Eva andaram com Deus, né? Moravam no jardim do Éden. O que foi que eles fizeram? Desobedeceram a Deus. Judas Iscariote andou do lado de Jesus, viu Jesus curando os enfermos, ressuscitando os mortos, mas ele optou trair Jesus por 30 moedas de prata. Então o que a Bíblia nos revela é que Deus já sabe quem vai ser condenado e quem vai ser salvo. É por isso que ele não insiste para ninguém seguir ele, porque aqueles que hão de ser salvos vão seguir a Deus sem precisar ninguém pegar no pé, sem precisar ninguém forçar. A pessoa é que vai sentir de livre e espontânea vontade a vontade de servir a Deus. Por quê? Porque a salvação ela é individual. No dia que eu morrer, quem vai prestar conta pelos meus pecados sou eu. Não é minha mãe, não é meus irmãos. Sou eu mesmo que vou pagar pelos meus pecados. Então, se eu quero ir para o céu e eu não quero ir para o inferno, eu tenho que fazer por mim mesmo. Porque depois da morte, segue-se o juízo. A morte é uma viagem sem volta. Você vai e não volta mais. É dali para frente. E quando você morre, você vai sozinho prestar conta com Deus. Então, a salvação é para quem quer e quem se esforça para salvar a si mesmo. Então, se você tem vontade de servir a Deus, deixa quem quiser ficar para trás. Você continua seguindo a Deus, olha para frente, procura ocupar a tua mente com as coisas de Deus até o dia que Deus te levar. O diabo está destruindo famílias, separando casais, acabando com ministérios, entendeu? Levando muitos jovens, moças e rapazes para o mundo, né? Muitos cantores da igreja indo cantar nas músicas seculares do mundo. Então, não dê lugar ao diabo. Paulo disse, não dê lugar ao diabo. O apóstolo Pedro disse que o diabo anda como um leão, buscando a quem possa tragar. E ele tem um único objetivo, levar a sua alma para o inferno. Esse é o trabalho dele, matar, roubar e destruir. E no final das contas, concluir tudo, levando a alma da pessoa para o inferno. Ele já está condenado e ele quer levar milhões de almas junto com ele para o lago de fogo e enxofre. Oremos e vigiemos, como Jesus disse, vigia, cuidado, porque o diabo ele não brinca de ser diabo. E todos que dão lugar a ele derruba, muitas das vezes mata e ainda leva para o inferno.